que até então a física mecanicista, né, não ainda atuavam ou não se aprofundavam. Então, o que os antigos rishis, né, o que já estava nos Upanishads dos indianos, agora então vem para a vida real, num sentido também de utilização tecnológica, mas não só tecnológica. Nós temos que aprender a usar essa não localidade, esse imediatismo em que a gente se conecta, não é? Com esse campo fenomenológico. Muita gente chama isso de ponto zero, estado meditativo, estado da postura do constelador, que é onde nós utilizamos, né, esse estado de consciência, né? Então, essa percepção do campo fenomenológico, ela implica em alguns pontos essenciais que nós precisamos desenvolver. Atenção, anotem, atenção, observação, autopercepção, percepção de campo, filtro das nossas próprias crenças, percepção de padrões, aceitação e a detecção de sentimentos primários e secundários, quando a gente está, então, observando, né, os representantes, né, e a nós mesmos numa constelação, né? E temos também os metasentimentos, que são aquela consciência, então, de ordem superior, que convém à alma e nos impede, então, de desempenhar papéis herdados, né? A gente conhece muito bem esses papéis herdados, e eu não vou me ater aqui, né, nas leis, nas ordens sistêmicas de Bert Hellinger, porque, na verdade, o que a gente está fazendo aqui agora, isso tudo se pressupõe que vocês, todos consteladores, todos já estudantes em estudo continuado, já dominem. Então, esse nosso momento aqui é justamente para trazer, né, algumas técnicas, né, que eu aprendi de várias fontes, né, não foi só do Cosmic Power, das técnicas do mestrado em Ciências Quânticas, técnicas muito simples, pessoal, mas que nos ajudam muito a nós entrarmos nesse lugar, que é, na verdade, um não lugar. É uma não localidade em que a gente realmente percebe o campo. O que é essa percepção do campo, né? Vamos lá. Vocês recordam que Hellinger já falava que aquilo que é essencial não pode ser observado. As coisas essenciais, elas se encontram atrás das coisas que conseguimos observar. Lembram que a gente comenta aqui o que está além do que se diz, o que está atrás do que realmente se vê numa primeira vista, né? Então, e como que nós alcançamos a uma situação sem o desejo, vejam bem, sem o desejo de que ela seja diferente daquilo que é? Expomos-nos, por exemplo, a um cliente sem o desejo de que devemos saber mais, né? A gente não precisa saber tudo do cliente. Né? Dessa forma, nós nos tornamos vazios. Por isso que Hellinger, né, ensinava, né, sem querer ensinar, mas dando o exemplo, de que ele pouco queria saber sobre a pessoa, com que ela trabalhava, né, quando ela ia fazer uma constelação. Eventualmente, no curso da constelação, ele ia tendo algumas percepções e então confirmava. Né? Mas assim ele se tornava vazio. Então, de repente, aquilo que é essencial é visto. Essa fala de Hellinger para mim sobre, né, o que é esse centro vazio. Então, é esse lugar, né, essa postura em que nós vamos nos dirigindo de uma forma sem intenção. Bom, observar, anotem, 4 passos que eu observo sempre. Observar, perceber, intuir e agir. Esses elementos são permeados pelo que Hellinger chamou de centro vazio. Esse vazio é diferente do vazio existencial, por vezes associado a angústias, a limitação, a ausência de perspectivas, né? No Oriente, o vazio ele pode ser entendido como consciência pura, um potencial limitado. E o primeiro passo é nos expormos a nós mesmos, sem o desejo de que devemos saber mais. Aceitar o que se apresenta tal como é. Vejam bem, há diferentes profundidades quando nós tratamos desse vazio, porque é nesse vazio que nós vamos ter a percepção fenomenológica. Então, eu preciso tratar com vocês o que é esse vazio. Afinal, como eu experimento esse vazio, né? Esse estado de consciência que me dá acesso ao campo fenomenológico. Percebem?
que existe um passo aí? O vazio é o que me faz, o estado de consciência que nós chamamos de vazio, é o que nos dá a condição de compreendermos o que é essa percepção do fenômeno, do que ocorre no campo, e nós, então, como facilitadores, vamos fazer o próximo passo dessa condução. Então, vejam bem, num lago existem diferentes profundidades. Na superfície ainda se ouve algum barulho, mas à medida que a gente vai mergulhando, há cada vez menos som, certo? E se seguirmos mais? Temos um silêncio absoluto. Na mente, nós estamos fragmentados, isolados, a gente divide. Nós temos o mundo interno, o mundo externo, o bem, o mal, o alto, o baixo. No centro vazio, há uma integração. Não há diferença entre mim e você. E o mundo, ou a natureza, nesse centro, tudo é transcendido. Você passa a ser a natureza, o mundo, a água e o próprio lago. E esse vazio não significa ausência de forma, mas sim uma potencialidade de criação de todas as formas. É nesse lugar que, na ciência quântica, nós começamos a empregar o que nós chamamos de processo criativo. Vocês já ouviram falar, né? Na criação da própria realidade, na cocriação da própria realidade. Também é desse lugar que se faz. Então vejam como esse estado de consciência, ele não serve só para a gente facilitar uma constelação. Ele serve para a gente guiar a realização da nossa vida. Mas como eu chego nesse lugar, né? Muitas filosofias orientais, o vazio ele é entendido como um estado de pura consciência, que não pode ser percebido como sentidos, nem conceitualizado. Então, vamos conceitualizar o como esse vazio, esse ponto zero, né? Que hoje a própria ciência, até mesmo o mecanicista, tenta entender, compreender essa origem de tudo. É a expansão total de consciência, uma conexão com o todo, como Hellinger falava, essa conexão com a grande alma, né? Aqui a gente costuma chamar, como Hellinger também chamou algumas vezes, de força maior. Nesse vazio, então, se hospedam diferentes níveis de profundidade, que a gente vai empregar dependendo do nosso objetivo, né? Por exemplo, algumas tradições orientais chamam de nirvana, samadhi, alguns estágios mais profundos, né? Então, vejam que a gente não faz grandes reflexões sobre o vazio, porque a gente se atém, na verdade, a esse nome que se traz, que vem da meditação, que é mediar a ação. É nós estarmos no nosso centro, no nosso meio, no meio das nossas ações, né? E Hellinger, ele seguia a filosofia taoísta de Lao Tse, e ele atribuía a essa tradição, né, filosófica chinesa, que tem como conceito essa chave que é o Tao, né, o caminho. Por isso que Hellinger dizia que a constelação era um caminho, né? Então ele não se referia ao trabalho como método, uma técnica, nem uma filosofia, ele se referia a um caminho, né? É uma forma, né? Um caminho de expansão da consciência. O que a gente vê quando uma pessoa constela e ela sente aquela leveza, ela sente que agora ela compreendeu, né, o passado, ela também compreendeu qual é o pequeno próximo passo que ela pode dar a partir dali. Porque de nada resolve a gente fazer uma constelação e a pessoa ficar compreendendo o passado se ela não vai para a vida com um novo passo. Para a vida a gente vai com alguma ação. Pode ser uma pequenininha ação, mas a gente vai com alguma ação, né? Então, o constelador, ele é esse condutor para esse caminho de expansão da consciência, né? Então, Hellinger sempre acreditou nessa capacidade que nós temos de nos conectar com o todo. Então, ele propunha ao constelador se aprofundar primeiro, né, o mais quanto possível, no seu próprio estado, na sua profundidade. Então, essa é uma postura apropriada para o terapeuta que se recolha a esse centro vazio. Não precisa estar nem fechado os olhos. Há uma possibilidade de aproximação desse centro, aumenta quando a gente pensa como parte da própria filosofia, ou a própria filosofia da vida. Eu me sinto a própria vida, eu me sinto os próprios órgãos, eu sinto a própria natureza. Agora, eu vou ensinar para vocês uma primeira técnica, que eu julgo que ela é a primeira de todas.
de todas que eu já vivenciei nesses meus 7 anos de estudos, né, que envolve yoga, yoga quântico, meditação, com vários profissionais. Eu não vou citar todos aqui, tá? Mas veja se faz sentido para vocês. Sentem-se agora. Vocês devem estar sentados na cadeira. Quem não está, seria bom que fizesse esse exercício, né? Para você realmente sentir o que eu estou falando. Gente, isso são movimentos de sensação, de sentimento, não é algo racional, né? Então, vejam, a respiração, ela tem 4 momentos. Então, sentem-se, coloquem as pernas tocadas ao solo, coluna ereta, uma posição confortável. Tome a sua respiração. Amit e a professora Valentina falam, take your breath. Tome a sua respiração, tome. O que é o tomar que Bert Helling fala? Receba, receba, né? Receba esse momento. Realmente esteja presente na sua respiração e perceba. Nós temos 4 momentos. Quando você inala, obrigatoriamente há uma pausa antes da exalação. Perceba. Inala, pausa, solta, exala. Antes de você inalar de novo, você percebe uma nova pausa. Vejam, percebam. Inspira, pausa, expira, pausa. Inspira, pausa, expira, pausa. Inspira, pausa, expira, pausa. Você percebe que esse é um movimento fisiológico natural do seu corpo? O seu corpo ensina você a entrar na pausa. Você quer melhor analogia do centro vazio do que a pausa que teu próprio corpo te ensina? A respiração é essencial, sem ela nós não sobrevivemos. Perceba, faça esse exercício quando você estiver na cama, deitado, no carro, né? No trânsito, quando você está ali no sinal. Perceba aquele átimo de segundo de espaço vazio. Nós não percebemos a pausa no dia a dia porque a nossa mente está constantemente cheia de pensamentos incessantes. Então, esse anotem. Primeiro exercício, percepção da própria respiração. É assim que a gente começa. Estar no centro vazio exige uma prática meditativa constante, mas não é daquela prática que a gente trata de ficar 20 minutos, meia hora, 3 horas, né? Há quem conte que Hellinger, nos seus últimos anos de vida, passava horas e horas em contemplação meditativa. Amit Goswami passa horas e horas em contemplação meditativa, né? Mas não há necessidade disso para que a gente possa entrar no centro vazio no nosso dia a dia. Mas nós precisamos, todo dia, gastar nossos 5 minutos, 2, 3. O professor Amit diga, faça 2 minutos, 3 minutos. E quando você puder, ou achar que consegue, vá aumentando essa prática. Primeira prática. Segunda prática, anotem. É a meditação que a gente utiliza o mantra. Você pode escolher qualquer mantra. Eu gosto do Om, porque além de ele ser o som universal, de ele emitir uma frequência universal, que já nos conecta imediatamente com o estado de ser universal, ele tem uma frequência que é a frequência que baixa a nossa frequência cerebral. Como a gente vai fazer isso? Você vai já observar o exercício anterior da pausa, mas nós vamos agregar agora o Om. Você pode agregar um mantra. O que é um mantra? O mantra é aquela palavra ou frase que repetida, ela vai te tirar do estado da mente que fica repetindo ou querendo trazer outras coisas, seja do seu dia a dia, dos seus traumas, da sua infância. Em seguida, eu vou dar um exemplo bem prático que aconteceu hoje de manhã, lá na PAC, né, na casa prisional, onde eu realizo o projeto Justiça Sistêmica, e vocês vão ver, vocês vão perceber o quanto isso já aconteceu com vocês, aconteceu comigo, acontece com todos. Então,
Essa prática é você eleger um mantra. Vamos adotar aqui Om, certo? Então, aí sim, nós vamos. Você pode ficar de olhos abertos ou pode fechar. Se você ficar de olhos abertos, a preferência é que você tenha na sua frente um yantra. O que são yantras? Sabe? Aquelas figuras, como se fossem labirintos, pode ser uma figura de, enfim, dependendo da sua filosofia de vida, do que você acredita, você pode ter uma foto de alguém, de alguém que seja arquetípico, tá? Um arquétipo. Porque se você colocar uma foto de alguém da família, por exemplo, isso já vai desviar sua atenção para a história com você daquela família. Então, uma imagem arquetípica, tá? Os yantras, eles são mantras, né, em forma de escrita, em forma impressa, tá? Então, você pode pesquisar depois na internet yantras. Você pode, se você prefere ficar de olhos abertos, você coloca um yantra. Se você prefere ficar olhos fechados, eu prefiro olhos fechados. Por quê? Porque quando eu estou de olhos fechados, emitindo o som do Om, eu estou prestando atenção só na frequência desse mantra que eu estou emitindo. Então, vejam, qual é o objetivo aqui? Você ir espaçando o Om até que você perceba que você consegue dar um espaço um pouquinho maior, um pouquinho maior, um pouquinho maior entre uma entoação e outra, e você vai perceber que entre uma e outra entoação, você consegue ficar um tempo maior nesse centro vazio, sem nenhum pensamento. É quase impossível a gente não ter nenhum pensamento no início. Mas à medida em que isso vocês vão pegando prática, vocês vão ver a delícia que é estar nesse lugar, do nada, onde a mente consegue repousar, né? E quando a mente repousa, quando a gente baixa o nível de frequência cerebral, o que acontece do outro lado, a gente aumenta a nossa frequência energética, e por isso que assim a gente consegue atingir mais facilmente. Vocês conhecem a escala de Hawkins, né? Aquela escala de cores das emoções. Por isso que quanto mais vibração a gente consegue baixar o estado cerebral de vibração, né? Aquele sinalzinho que aparece quando a gente faz o eletroencefalograma, né? Ali faz a nossa frequência cerebral. Quando a gente consegue baixar e a gente começa a entrar em alfa, ou mesmo quando a gente já está em teta, que é aquele momento entre a vigília e o sono, né? O ideal para isso seria no início da manhã, e você entra nesse nível de frequência cerebral, você está mais próximo do centro vazio e mais próximo da grande alma, da grande consciência, da grande sabedoria, que vai te trazer insights para as melhores escolhas, né? Então, aqui esse exercício é assim, você vai ficar entoando on e vai dando um distanciamento para ele. Nós temos pouco tempo aqui, é bastante coisa que eu gostaria de passar para vocês, então eu vou dar um exemplo. Quem quiser me acompanhe, se não anote, pode fazer depois. Então, de novo nessa posição, tome a sua respiração. 3 vezes você presta atenção na pausa. Isso. Om. 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 Você faz o Om e você vai com o M até que ele acabe sozinho. Perceba a beleza de estar nesse lugar. E assim, você segue o tempo que você quiser realmente experimentar esse lugar. Essa é a segunda forma de a gente estar no centro vazio de uma forma prática e fazer esse exercício continuado, para que cada vez mais a gente, com essa prática, tenha mais habilidade, certo? Bom, então, nós já falamos aqui desses estágios, né, de observação, percepção e aceitação.
Quem se recolhe ao centro vazio está sem intenção e sem medo. De repente, algo ordena ao seu redor, sem que ele se movimente. Essa é uma postura apropriada para um terapeuta, que se recolhe ao centro vazio. De repente, emergem imagens de solução. E a humildade de não ter intenção que desempenhe um papel importante traz essa ausência justamente daquela tentativa de se encontrar uma resposta racional. Você simplesmente concorda com os movimentos que o campo está oferecendo, e aí sim você está preparado. Veja, a mente, ela tem uma percepção fragmentada. Quando nós estamos mais próximos desse nível de consciência, nós temos uma percepção unificada. A mente nos traz emaranhamentos, memórias de crenças. Na consciência, nós temos ordens do amor em fluxo. Na mente, nós temos os conflitos. Na consciência, a harmonia. Na mente, nós temos os sentimentos secundários. Na consciência, a gente consegue compreender, visualizar os sentimentos primários. Nós temos dissonância na mente e na ressonância na consciência, né? Luta de opostos na mente e complementariedade na consciência. Essa observação, que é o primeiro passo, ela envolve estarmos conscientes de nós mesmos. Observar é exercitar um coração extraordinariamente flexível, porque quanto mais flexibilidade para observar o que nos é apresentado, mais nós desenvolvemos essa capacidade de perceber diversas realidades. Então vejam, observar as manifestações corporais, por exemplo, tanto do consultante como dos representantes e do próprio constelador, né, pode revelar parte importante das informações do campo, especialmente nas constelações do espírito, né, nos movimentos do espírito, em que quase nenhuma palavra precisa ser dita. Os gestos e atitudes são linguagens. Os sentidos do constelador, que é a sua visão, a sua audição, revelam uma leitura corporal que passa pelo senso comum. Tem uma obra da Brigitte Charpentier que eu acho fantástica, que trata, né, do transverbal, dessas interpretações pessoais que nós precisamos também ter essa compreensão. Porque o que acontece, né? Nós temos o estudo da teoria, nós lemos os livros de Hellinger e tantos outros autores fantásticos, e na hora em que nós precisamos perceber o campo, aprofundar a percepção do campo, qual é o nosso lugar? É esquecer tudo isso. Ou seja, não é que a gente vai esquecer tudo isso, mas é não buscar tudo isso conscientemente. Simplesmente porque nesse estado, tudo aquilo que nós armazenamos no nosso campo informacional, de conhecimento, de tudo que nós investigamos, estudamos, ele vai estar ali à disposição dessa grande consciência que, a partir da observação, da percepção, nos traz o insight. O que é esse insight? É aquele átimo de segundo em que o facilitador ele percebe, né, os elementos que estão se apresentando e ele sabe qual é o próximo passo, quando ele tiver que agir. Muitas vezes, ele pode simplesmente, né, compreender que talvez ele não tenha que fazer absolutamente nada. E muitas vezes, talvez, aquela constelação precise terminar ali. Então, você observe descrevendo o que é. Quando você percebe, você vai um pouquinho além e já está entrando no terreno da subjetividade. Né? Daquela capacidade de processar, selecionar, organizar as informações obtidas dos sentidos, não da razão. Percepção, já fala. Você está percebendo dentro de você, através do que o outro emana. Percebe?
Nós não estamos falando aqui em raciocinar e buscar no nosso arcabouço teórico, agora. Porque, às vezes, uma postura de alguém olhando para baixo pode representar uma morte ali, uma tristeza. Mas também pode representar o encontro de um amor. Como o constelador vai resolver essa dualidade? Como ele vai resolver? Não há certeza de nada. Nem sempre um olhar para baixo pode significar. Muitas vezes, Helen constatou como um padrão de que olhar para baixo pode representar uma morte ali, né? Mas será que é sempre isso mesmo? Hellinger mesmo dizia, né? Que era o que ele via naquele campo. Então, não se enganem pela teoria. A teoria, ela está aí sim para nós dominarmos e fazermos toda a investigação possível. Quanto mais nós estudarmos o que acontece, mais elementos nós fornecemos para o nosso próprio campo, que é do que a grande consciência se utilizará através de nós, porque nós somos únicos, né? E cada um de nós constrói a sua rede de sabedoria através do conhecimento. Começa por aí. Então, nós vamos perceber as informações do campo. Vejam o tema hoje, né, do nosso momento. Observem aqui, passando na telinha. Você realmente percebe o campo? Como eu aprofundo a percepção? O que é essa percepção, gente? É percebermos as informações do campo por meio do nosso corpo, dos nossos sentidos e não da nossa razão. Quanto mais afinada a nossa consciência corporal, mais claras serão as informações recebidas. Mas essa consciência corporal afinada, ela precisa estar num estado de baixa frequência cerebral. Nesse momento, ocorre o inversamente proporcional, que nós temos uma elevação da vibração de frequência de energia, de campo, aí sim eletromagnético. E nós temos um aumento da nossa capacidade de acessar um campo que não é eletromagnético, que é informacional. Mas a gente só consegue fazer isso baixando a vibração cerebral, porque quando a gente baixa a vibração cerebral, o que acontece? A gente expande a consciência e elimina padrões de pensamentos repetitivos. É assim que funciona o estado da meditação, a percepção do campo. Desse lugar, nós estamos prontos para quê? Para intuir. O que é intuir? Vocês já pararam para pensar o que é intuição? Intuere vem da epistemologia, ir dentro, ver interiormente, contemplar. Então, conhecer essa teoria das dinâmicas ocultas dos sistemas é muito importante. É fundamental também lembrarmos que o campo sistêmico, ele é soberano. É ele que mostra o que deve ser feito durante as constelações. E nós captamos por meio da intuição. A intuição é a chave da atitude fenomenológica. Jung definia que nem instinto, nem emoção, nem pensamento. A intuição é uma função psicológica que podemos usar para nos guiar nas mais diversas esferas da vida. Claro que na época de Jung, ele não tinha esses conceitos, né? Por exemplo, da física quântica ainda, né? Mas é uma função que vai muito além da psique que nós temos no conceito da psicologia. A intuição, ela é uma abertura de consciência para tomar da consciência as melhores respostas. Se essa grande consciência é onisciente ou onipotente, podem chamar de Deus, de grande alma, de grande arquiteto do universo. E se nós somos parte dessa consciência, como nós podemos acessá-la de uma forma mais breve e mais fácil? Então, vamos tentar definir essa intuição como uma experiência de percepção imediata e repentina. O meu professor Mário Cosiner, que acompanhou Hellinger por muitos anos, décadas, mais de década, né? Ele é argentino e hoje mora no Brasil.
ele tem uma palavra que para mim é fantástica. Uma experiência de percepção imediata e repentina, ele chama dessa captação súbita, e ele chama um átimo de segundo. Então, é aquele lampejo que Hellinger falava, né? De repente aparece. Assim como Einstein, né? Descobre ali a teoria da relatividade, assim como Newton descobre a teoria da gravidade. Quando cai a maçã na cabeça. Ele nem estava lá fazendo contas, né? Fazendo cálculos, equações matemáticas, né? Complexíssimas. Não. Né? Ele tem esse momento em que ele estava totalmente numa outra frequência, que não era a do pensamento. Bom, querem maior prova do que essa? Então, gente, é sobre isso, né? Schopenhauer, por exemplo, né, ele é um filósofo que ele acreditava que a intuição é a forma mais pura de conhecimento da realidade, subitamente. Então, vejam como todos usam, né? Todos os grandes pensadores, filósofos, psicanalistas utilizam esse acesso súbito, né? Então, ele diz que a intuição ela não perde tempo com mecanismos racionais da mente concreta. Mas então, o que adianta eu estudar tanto se na hora que eu estou na constelação, então eu vou... Não é que vem do nada, gente. Isso é outra coisa, isso é mediunidade, né? O acesso de médiums, por exemplo, né? Bom, mas não é disso que se trata aqui. A Sofia até fala naquele livro, né, da ciência Hellinger, que os representantes, eles se comportam como se fosse, né? Mas jamais ela fala que é um estado mediúnico. Não, não é um estado sensorial, né? O que nós temos aqui é um estado sensorial, que é um acesso à consciência, ou à grande consciência, que nos dá o próximo passo, de uma forma instantânea. A partir do quê? A consciência se utiliza de todo o nosso arcabouço de investigação teórica para, naquele momento, então, nos conduzir para o passo concreto, mais acertado, talvez mais acertado. Né? Hellinger mesmo disse, se eu errar? Se você errar, no próximo você aprende e não erra, né? Então, pertence muito antes essa intuição a esse sensorial, as imagens, símbolos. Por que Hellinger trabalhava tanto com as meditações internas? Ou ele diz, né, se a gente acessa os vídeos dele no YouTube, vamos fazer um exercício, né? Em seguida ele diz, vamos fazer um exercício. E ele cria imagens. Por que ele faz isso? Por que ele cria imagens? Por que ele nos coloca nesse ambiente da imagem, de símbolos? Né? São símbolos. Se a gente está olhando para o passado, a gente está olhando para imagens e para símbolos. Por que eu digo símbolos? Porque a mente mente. E ao passar do tempo, a mente ela vai distorcendo a realidade daquele momento. Por isso que é tão importante, né, identificarmos muitas vezes no processo qual o momento traumático. Ou muitas vezes a pessoa já chega com a questão, né? Por quê? Porque é importante sim olhar para isso. Especialmente para a gente poder ver a realidade do que foi. E aí a gente vai entrar na realidade do que foi, né? Olhando para a consciência pessoal das crenças, para a consciência pessoal da boa e da má consciência, para a consciência coletiva que vem ali, que está excluindo, né? Para a consciência depois do espírito. Então, a gente tem lampejos, flashes, que não procedem de uma análise. Esse é o lugar. Então, se vocês quiserem ter uma substituição, por exemplo, né, sobre percepção do campo fenomenológico, quando se percebe, quando eu sei que eu estou percebendo, é nesse átimo de segundo em que eu obtenho um insight e sei, simplesmente eu sei qual é o próximo passo. Né? Então, nós precisamos, pouco a pouco, realmente nos tornarmos receptivos à grande alma, que é essa grande consciência. E os campos morfogenéticos são um campo de informações que podem ser captados, né? Que é o que acontece, então, com os representantes. Né? Mas não é com a mente concreta, a gente já sabe disso, a gente sabe que isso é captado através de sensações físicas. Né? Que aí, então, nós tomamos pela intuição para ir rumo à solução. Sem ela, nós vamos nos sentir inseguros para dar os próximos passos, rumo a uma solução mais adequada. Né? Então, as ações a serem tomadas vêm por meio da intuição, que comunica o que fazer e o que não fazer. Então, nós precisamos exercitar esse lugar da postura meditativa para podermos, então,
termos acesso e termos essa segurança de que estamos acessando o campo fenomenológico, que estamos percebendo o campo. E isso nos traz uma autoconfiança para dar o último passo, que é a ação, né? Só pode alcançar um grande êxito, já dizia o Nietzsche, né? Quando nos mantemos fiéis a nós mesmos, quando a gente cria essa autoconfiança, né? Então, a gente desenvolve habilidades e recursos para atuar com assertividade. E vejam, hoje pela manhã eu tive experiências riquíssimas, eu estava justamente tratando com os presos do regime fechado dessa casa prisional, que é a PAC aqui, e nós estávamos fazendo um repasso geral, né? Eles têm 12 encontros, e nós estávamos fazendo um repasso geral hoje justamente sobre esse lugar da meditação. Porque muitos deles, como é comum para todos nós, sim, mas doutora, eu estou ali, eu tô tentando fazer meditação, e até fica bom aquele lugar ali. Parece que às vezes eu não penso em nada mais. Daqui a pouco começa a vir lembranças da minha infância, das coisas ruins que eu fiz e das coisas ruins que eu sofri. E aí é como se eu não tivesse permissão para estar nesse lugar de paz. Vejam a profundidade, né, do que o conhecimento com as práticas sistêmicas, dinâmicas, sistêmicas, né, e uma ou outra constelação de leve, né, para esse grupo. Vejam o nível de percepção a que eles chegam, autopercepção. Imaginem a minha felicidade ao ver que ele reconhece isso. É o primeiro passo, né? Nós termos autopercepção daquilo que nos impede de avançar. Muito bem. E aí a gente trabalhou em cima daquela permissão, do porquê que ele não se permitia ainda, né, desfrutar desse lugar, que é o primeiro passo anterior do próximo passo, que é onde ele vai fazer o processo criativo para as novas escolhas de vida dele, né? A cocriação da sua nova realidade. Então vejam a importância que é a gente conquistar esse lugar, né? E o outro, recuperando lá, que tinha uma história de alcoolismo, né, dando o seu depoimento, ele disse, doutora, nossa, eu entrei na meditação e foi algo muito bom, mas eu fico pensando, será que quando eu sair lá fora eu vou conseguir me manter nesse estado? Né? E aí eu perguntei para ele, qual é o sentimento que o senhor teve quando a gente fez todo um movimento, né, ali de meditação, com todos os passos, e eu pensei, qual foi o sentimento, se o senhor puder dar um nome, qual é o sentimento que ficou no movimento que o senhor fez? O senhor está me dizendo que foi bom, que gostou, mas que agora se preocupa, né? E o que ele falou? Ele falou, nossa, eu senti uma liberdade. Ok, mas o histórico dele era adicção. E o medo dele era sair lá fora e não resistir à bebida. Por quê? Porque a história era do avô que brigava com a avó, e a avó brigava porque bebia, o pai brigava com a mãe porque bebia, e a história se repetia com ele, né? Foram 9 relacionamentos que ele teve, e nenhum deu certo por causa disso. E aí, vejam bem, e aí, mas o que está por trás da liberdade? O que está atrás dessa liberdade? E ele disse, não sei, eu sinto uma autoconfiança. Isso, essa é a chave. Então, quando o senhor tiver dúvida, volte nesse lugar. Pratique essa meditação que ele trouxe para esse lugar. E o senhor vai praticar tanto isso que o senhor mesmo não vai mais se reconhecer a não ser nesse lugar de confiança. Porque agora, esse estado, o vai trazer essa nova realidade também do seu cérebro, também da sua mente, que até hoje viveu com um passado, né? De consciências pessoal, de consciências coletivas, de consciências que não eram dele. Agora ele está entendendo qual é a consciência que ele pode ter com ele no dia a dia. Então, autoconfiança primeiro, a partir do autoconhecimento. Depois, confiança no campo sistêmico, quando a gente fala de neutralidade, né, de recursos de cognição para observar, claro, né, consciência para perceber, convicção para escutar a voz interior, que passa pela intuição, e a confiança de dar o próximo passo e agir. Aqui, então, a gente tem, né, essa, digamos assim, esse grande resumo, né, do que representa estarmos nesse campo de percepção. Aqui nós temos, então, esse princípio da filosofia taoísta
que podemos adotar na nossa conduta como facilitadores de constelação. E que significa não ação, estar no meio. Quando eu estou no meio, eu não estou nem de um lado nem do outro, correto? Então, essa não ação é quando a gente está no meio, né? Essa ação realizada sem intenção, sem artificialidade, sem preconceito, com essa flexibilidade, lembra que eu falei no início? Essa flexibilidade do coração. Sem preconceito, sem pré-determinações, uma naturalidade e harmonia, como o universo é. Então a gente não força nada, nem mesmo a meditação. Se você não consegue fazer, levanta, sai e vai fazer outra coisa. E isso aqui você faz? Se você for cozinhar, você diz, agora eu estou cozinhando. Que agora, para a gente poder finalizar aqui, né? Eu vou fazer uma última sugestão para vocês de meditação, que você se coloca, você se enxerga, não vai dar tempo de a gente fazer ela completa aqui hoje, né? Mas você se coloca na posição de você mesmo, né? E você faz os passos anteriores. Então, primeiro, você presta atenção, né, nos 4 passos da respiração. Inalação, pausa, exalação, pausa. Depois, você pode fazer 3, 4 desses movimentos. Quando você achar que você já baixou, você já está, né, num estado mais relaxado, você faz a do Om, faz a do mantra ou do yantra. No terceiro passo, você vai entrar na percepção. Bom, eu estou aqui, eu estou fazendo Om, e agora eu parei de fazer o Om, mas agora eu estou pensando. Então, você vai gentilmente falar para você: eu estou pensando. Pode ser só com a sua mente, né? Eu penso. Ouvi um barulho. Meu filho tá ali, assoando o nariz. Eu escuto. Ai, senti uma dorzinha aqui, uma fisgada. Eu sinto. Vem um pensamento. Eu penso. E deixa passar. Deixa aí. Acolhe. Vem um sentimento de dor. Você tem o seu lugar. Mas isso não sou eu. Vem um pensamento. Eu penso, mas isso não sou eu. Vem um pensamento, uma memória de coisas erradas, coisas que, certas ou erradas, para mim, me trazem culpa. Apenas você tem um lugar. Sim, você existe. Você ocupa um espaço. Você faz parte. Mas isso não sou eu. E assim você vai. Isso não sou eu. Eu não sou a dor da minha perna. Eu não sou o aperto no meu peito. Nada disso me define. Então, quem eu sou? Quem eu sou? E você pode agora, ao som dessa música, fazer essa experiência de falar com você mesmo. 3 minutos. Quem sou eu? E aí você lembra, quando você era criança, alguém um dia disse para você, como você é bom nisso, como você faz bem nisso. Só você para conseguir isso mesmo. Às vezes pode ter sido uma arte. Você jogava a bola muito bem. O que você fazia que as pessoas te elogiavam? Daqui a pouco diziam, esse menino é safado. Olha que rápido que ele é. Olha, temos um talento aí, agilidade.
Veja atrás dessas características aquilo que pode ser um grande talento, uma habilidade. E se você tivesse que se procurar no Google agora, através do computador, numa inteligência artificial, como você se procuraria? Que expressões você usaria? Que qualidades você procuraria para se encontrar? Eu sou amorosa, eu sou rápida, eu sou muito ágil. Eu leio a alma das pessoas. Eu sou quieto, mas eu percebo. Eu faço muito bem. Essas atividades. Eu cuido muito bem do meu irmão, da minha irmã, minha mãe me elogia. Eu limpo muito bem. Diziam que eu era muito esperto. Digite ali no computador, se encontre quais as qualidades que você digitaria para se encontrar. Isso. Lembre-se de você. Quem eu sou. Quem eu sou. Quem permite o que eu sou. Quem eu sou. Presença divina, consciência de luz que habita a minha alma. Eu sou amor, eu sou luz, eu sou abundância, eu sou a consciência em mim, aqui e agora. Eu sou aqui e agora. Eu sou aqui e agora. Eu sou aqui e agora. Isso. Eu sou o eu sou. E eu realizo meu propósito de vida, de alma, com alegria, com gratidão pela vida. E assim é. Aproveita esse momento e acolhe todas essas qualidades que você é. Toma tudo aquilo que toda a tua ancestralidade te deixou e faça algo de bom com isso. E dê mais à vida. O objetivo da evolução é que nós possamos sermos um pouco mais sofisticados a cada dia, um pouquinho melhor de nós para um pouco melhor do planeta, da humanidade e de todos aqueles que nos cercam. Um pouco melhor a cada dia. Gratidão, gratidão, gratidão.
Muito bem. Podemos ir voltando. Então, espero que vocês tenham apreciado, que as dicas tenham sido proveitosas. Não verifico aqui no chat nenhum comentário. Quem assistir depois, então, se quiser, fico à disposição no meu Instagram, Liz Sericato, ou também no perfil do Projeto Justiça Sistêmica. Sabe por que ninguém comentou nada? Porque tá todo mundo em Nárnia aqui, né? Ficou assim. Eu me senti aqui quase em outro planeta, mas foi surreal. Eu acho que são coisas incríveis, ferramentas incríveis. E uma coisa que eu vejo, Liz, que você conseguiu agregar muitas informações, muitos aprendizados. Você é uma pessoa que consegue, com certeza, eu não sei como é que o seu dia tem 24 horas, né? Porque o que você faz é incrível. Bom, gente, eu vou dar um presente aqui para vocês. Olha, a Lisandra, a gente vai fazer um curso maravilhoso. É um curso que também serve para constelador, mas não é exclusivo para constelador. Qualquer profissional pode fazer esse curso. É um curso que vai trazer uma evolução. Isso aqui que vocês viram é um pedacinho de algumas coisas. Mas uma coisa que eu também aprendi, Liz, com um médico chinês muito bacana, é esse modelo de meditação, de percepção, de a gente ficar sem se desligar. A vida da gente é tão maluca, né? Então, a gente vai ter o curso Ciências Quânticas e a Conexão com a Constelação Familiar a Serviço da Vida. É um curso 100% online. Você pode ter ferramentas incríveis, não só para o trabalho de constelação, como para a sua vida pessoal. Com certeza é algo diferente de tudo aquilo que a gente já fez, mas é algo maravilhoso e a Lisandra tem essa condição de fazer algo surreal. Cada vez que eu ouço a Lisandra, eu realmente fico muito encantado com tudo que ela traz. Eu vou passar aqui no chat o link, mas todos vão receber no Instagram. Você que está aqui nessa live agora e você que vai vir gravado até amanhã, é um presente Dia dos Namorados. Até amanhã, às 23h59, vocês têm 30% de desconto nesse curso maravilhoso. E vai uma dica, gente. Quem é associado ao IBCF, com certeza sempre tem vantagens, e a gente sempre está buscando parcerias com conteúdos incríveis, como esse da Lisandra. Se alguém de vocês também tiver outra coisa, procure a gente. Mas eu vejo que é muito, muito, muito importante a gente estar sempre se aprimorando. E, Liz, se você quiser fazer algum comentário do que as pessoas vão ver nesse curso, fique à vontade. Então, Inácio, esse curso eu fiz porque eu gosto sempre de poder compartilhar aquilo que eu aprendo, né? Basicamente, além de todas as formações, de toda a especialização, né, aprofundando sempre na constelação familiar de Bert Hellinger, eu busquei, como eu contei lá no início, o mestrado em ciências quânticas, porque eu realmente queria viver essa questão fenomenológica, mas também a partir da ciência. Por quê? Porque a gente vê tanta resistência da constelação familiar, tanta resistência desse campo fenomenológico do que acontece nisso, né? E as pessoas, elas, em geral, não nós aqui, né? São muito céticas, mas eu percebi assim que, poxa, se eu quero me posicionar com relação ao meu lugar, claro, hoje eu estou juíza, amanhã eu posso estar aposentada e posso fazer qualquer outra coisa, né? Mas assim, se eu quiser me posicionar e ter um lugar realmente de respeito e que eu possa me posicionar com conhecimento, eu preciso buscar informação. Né? E eu preciso buscar informação da fonte. Então, quem eu fui buscar quando eu fiz constelação? As pessoas todas que foram meus professores, né, nos cursos, todos tiveram contato com Hellinger por anos. Então, eu bebi da fonte com cada um deles, né? E sigo bebendo ainda, né? Eu sou aluna do curso de formação da Marilisa Eisenfeld desde sempre, né? Então, eu estou sempre lá. Então, assim, a gente está sempre bebendo da fonte com aqueles que tiveram do lado de Hellinger e da Sofia. Então, o que eu fiz com relação à compreensão da física quântica, né, ou da metafísica, como eu fui compreender isso a partir de uma explicação matemática, de uma explicação realmente racional, para que eu possa me posicionar, inclusive, frente a cientistas,
físicos, né? Com autoridade de conhecimento. Então, foi isso que eu busquei e é isso que eu procuro. É claro que passar para vocês de uma forma muito mais leve, assim como eu aprendi, né? Nós não vamos fazer equações matemáticas, mas é importante a gente conhecer os marcos teóricos da física quântica para entender quando que a gente chegou no centro vazio, que é o que a gente vive aqui. Então, o que é esse centro vazio sob o ponto de vista da física, né? Então, isso que acontece. Quando eu ensino isso, por exemplo, para os presos, sim, eles aprendem. Claro que não tão profundo como vocês vão aprender, né? Mas quando eles se apropriam dessa realidade, né, desse domínio de realidade, que acontece? O nosso cérebro, ele é muito reptiliano ainda, ele precisa de informação. O que acontece? Eles têm uma entrega ao movimento sistêmico muito mais profunda. Porque é como se o cérebro deles, né, racional, dissesse, ok, isso é seguro. Realmente está comprovado. Alguém, né, expertise no assunto, comprovou cientificamente. E aí vem todos os grandes físicos da história, até que se chega lá, né, em Niels Bohr, que comprova realmente esse ponto, essa força potencial que a gente chama de centro vazio. Então é sobre isso, né? É dar toda essa base teórica e ainda fazer a interconexão com a constelação familiar e fazer especialmente técnicas dinâmicas de meditação, dessa percepção fenomenológica e experiência, vivência, que é o que a gente realmente toma segurança, né, de reconhecer o campo. Então, é sobre isso. Tá, e uma coisa importante, as aulas são ao vivo, não são gravadas, 100% online e, com certeza, com um envolvimento incrível e essa troca com vocês. Só tem 30 vagas, gente, e nós já estamos com alguns alunos inscritos. Então, corra, não perca essa grande oportunidade. Se eu aprender 1% do que essa moça sabe, eu estou feliz, viu? Liz, muito obrigado, como sempre, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e por toda essa sua dedicação pela vida e pelas pessoas, inclusive pelos presidiários, que com certeza eles têm um horizonte melhor, sendo pessoas que você está trabalhando. Tudo tem jeito na vida, inclusive esta situação. Então, eu amo estudar, eu amo aprender e compartilhar, com certeza, é muito gratificante. Muito obrigada pela confiança e até já, pessoal. Então, vamos lá. Não perca essa oportunidade. O link está aqui, eu vou mandar nos grupos de WhatsApp. Boa noite, gente. Tchau.